E o técnico é bom, entendeu? Eu acho que sim. Não, o técnico é bom, Facinho. Você sabe, o cara conhece, o cara é bom. Ele não vai arrumar esse time em 3, 4 jogos. Nenhum time se arruma assim. Nenhum time se arruma assim, é verdade. Então, tá bom, não vai arrumar o time em 3, 4 jogos. Ele já jogou 3, ele tem mais 2 e a Supercopa. Se ele perder a Supercopa, você acha que a paciência vai continuar? Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É pra tanto, cara, essa cobrança em cima do Paulo Souza, ele já foi criticado ontem, né? Teve as primeiras críticas, alguns torcedores que foram ao estádio xingaram o Paulo Souza ontem e vamos debater isso aqui também. Pedro e Gabigol juntos, vai dar certo? É isso aí. E também o Sormani defendendo o Paulo Souza, dizendo que o Paulo Souza é bom técnico e tem que dar tempo. E eles falaram também, cara, Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, se perder, não é tão importante assim, não. O importante é a temporada, é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil e Libertadores. Você concorda com isso? Você acha que é certo pensar assim? Que tem que usar o Campeonato Carioca de laboratório? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porém, tem um valor especial para nós, o Campeonato Carioca. Se vencermos, seremos tetracampeão carioca seguido. Porém, eu acho que o mais importante ainda é a temporada. Beleza? Já quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Vamos bater 600 mil inscritos, inscreva-se se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, vou deixar o link do canal ESPN aqui na descrição como créditos de direitos autorais, tá bom, galera? No primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você receber as notícias do nosso Flamengo em tempo real. Tudo que acontecer no Flamengo, você vai receber na hora pelo WhatsApp. Clica no link e cadastre-se. E a galera está mandando mensagem para mim lá no Instagram, galera aí que não está conseguindo. Se você também não conseguiu, envie uma mensagem para mim pelo Instagram que a gente resolve. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá então. A característica que o Flamengo precisa para servir quem está à frente, Pedro, Gabriel, o Flamengo teve um decréscimo técnico. Isso é um fato. Então, assim, primeiro erro colocado na pauta. O Everton Ribeiro já se mostra cada vez menos capaz de fazer essa função da Arrascaeta. É um atleta que ele precisa entender o nível de futebol que ele tem apresentado e como que ele pode evoluir. Porque se cada vez mais ele tem sido testado fora da posição dele e ele não tem entendido essa questão, ele precisa ou conversar com o Paulo Souza ou ele, então, tentar dar uma resposta imediata. Então, já começa por aí. Outra questão. O Flamengo em nenhum momento tem utilizado o João Gomes como deve. Dá uma sequência a ele. Ele não testou o Arão de zagueiro também, que é uma coisa que já funcionou? Já funcionou, né? Claro, não... Eu faria essa escalação com o Arão de zagueiro. O Arão pode quebrar esse galho, não digo que na perfeição. Ou então ele puxa o Thiago para ser, como era o Medel, naquela espécie que a gente está dizendo de seleção, mas até pela centralização, por ser um primeiro cara que pode preencher um pouco mais a zaga, ele solta o Arão um pouco mais por dentro. A questão é que a pegada no meio campo vai ficar um pouco mais frouxa. E perde um pouco no jogo aéreo, né? O Arão é bem melhor que o Thiago Maia. O Thiago Maia Sim, exatamente. É um cara de saída de bola. O jogo hoje, ele é muito aéreo, né? Sim, é saída de bola. Mas quando você joga contra times inferiores, exatamente. A alternativa que eles têm para te machucar é bola parada, bola aérea. De repente sai um gol de cabeça. Outra situação. Já se mostra cada vez mais claro, já era assim, ontem ficou ratificado que o Léo Pereira não tem condição de ser titular do Flamengo. Exato. Não dá. Ele não tem condição de preencher o elenco do Flamengo. Não dá. Porque a qualquer momento ele pode entrar. Entendeu? Você não pode, não deu certo. Não significa que ele é um mau jogador. Olha aí, ó, que tá na tela. É uma bola infantil. Uma bola infantil. Olha, uma bola, grave. Assim, de beabá de futebol, que é um erro. Mas aí eu questiono. Você fica com o Léo Pereira e fica gastando com os zagueiros, vende o Léo Pereira e com o dinheiro do Léo Pereira você pega outro. Entre aspas, segundo. Mas o Léo Pereira, o Braz deu uma entrevista um tempo atrás dizendo... Não, dizendo que toda hora o empresário chegava dizendo que tinha uma proposta, que tinha alguma coisa e que isso estava atrapalhando o futebol do Léo Pereira. O Marcos Braz pode chegar e falar assim, o empresário do Léo Pereira... Tem proposta? Procura um clube que nós iremos facilitar para ele sair. É isso, mas o que ele deu a entender é que o Flamengo não queria liberá-lo. Pelo menos eu entendi assim. Então, aí a questão é uma escolha equivocada, que todo mundo já detectou isso. A torcida, a imprensa, os próprios jogadores já devem ter percebido. Você acha que os caras têm confiança nele? Não tem.
Entendeu? Não significa que ele é um mau jogador, porque ele fez uma ótima temporada, as 2, 3 temporadas no Atlético, muito bem. Tanto é que o Flamengo contratou. Quando ele foi contratado, ninguém reclamou, todo mundo bateu palma. Sim. Mas não está funcionando. Uma coisa é eu jogar no Atlético, e respeito bastante o Atlético Paranaense, o Atlético, né? Hoje é Atlético, desculpa, é que é o costume. E outra coisa, você jogar no Flamengo com competições para você ganhar o tempo todo. Exatamente. É outro nível de cobrança, é outro nível de exigência. A repercussão é outra. E até o nível de futebol, né? Porque é o que eu falo, o Atlético Paranaense provavelmente não tem uma torcida no terceiro jogo mandando o técnico para aquele lugar. Lá se tem um pouco mais de compreensão de trabalho, a torcida entende o que é o projeto do clube, geralmente projeto mais a longo prazo. No Flamengo, o terceiro jogo, o técnico é chamado de burro. Então, assim, olha o tipo de cobrança, olha o tipo de ambiente que você vive. E ele se demonstrou, para esse nível de cobrança no Flamengo, exigência de futebol, que ele não tem capacidade. Nesse momento não tem estofo para isso, né? Nesse momento, não. Não tem. Então, assim, mais um erro que fica evidente. Se contra o Audax aconteceu isso, você imagina um jogo mais forte. Não, o Andréas Pereira não sentiu na final da Libertadores. Esse ponto é bom, peraí, porque, o Paulo Souza ontem na entrevista, ele fala em relação ao Audax, ele exalta que é um time que não perdeu por mais de um gol em nenhum momento desse campeonato. E ele dá a explicação dele para o que ele tentou fazer em campo. Vamos ouvir o Paulo Souza, que daqui a pouco eu quero falar de Gabigol e Pedro juntos. Rendeu ou não rendeu? Mas solta o Paulo Souza aí. Rendeu. A torcida é muito passional, sabemos perfeitamente que estas coisas acontecem nos anos, não só aos treinadores, aos jogadores, e essa paixão é conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima e outras vezes criticam-te. Isso faz parte do nosso dia-a-dia e são eles que acabam por ter sempre a razão, porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles leva-os a serem diferentes hoje e amanhã. Paulo Souza, ele diz que tudo bem, que a torcida que manda e que ele entende as críticas, né? Dá ali uma minimizada e realmente não foi todo mundo. Tem muita gente aqui no hashtag F90BR dizendo que... Posso acabar de falar? Pode. Mas... F90BR, o fã de esporte, fala assim, cara, não deixa nem vocês falarem. Tá dizendo que é um absurdo vaiar no terceiro jogo. Tem uma mensagem aqui que eu quero te passar, que tem a ver com o que o Zé falou também. O Carlos Henrique. Nesse time você encaixa o Bruno Henrique no lugar do Lázaro, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e o Rodrigo Caio ou Fabrício no lugar do Isla. Ele já tá sacando o Léo Pereira. O Bruno Henrique tem uma situação física hoje comprometida para fazer esse tipo de função do Lázaro. Eu acho. Não, o Bruno Henrique é atacante. Ele não consegue, ele é atacante, ele não vai jogar na beirada ali. Não. Ele é atacante. Calma. Né? O Bruno Henrique não é mais o Bruno Henrique de 3 temporadas atrás. Ele nunca fez isso. Exatamente. Nunca fez. Não, eu digo pelo âmbito físico, que talvez... digamos que o técnico peça, vamos lá. Ele não faz. Esquece, você vai matar um jogador que tem uma velocidade de terço final de campo impressionante. Que foi o que o Domi fez. O meu receio é um pouco esse, é ele morrer abraçado na ideia do 3-4-3, os testes ok, o tempo ok. Meu receio como apreciadora do bom futebol, Surmani. É isso, Surmani, a questão do 3 zagueiros, você tem que ter um elenco preparado para jogar assim. Né? Se você não tem um elenco preparado para jogar assim, não vai funcionar nunca. Se você tem um cara que faz uma boa ala, se você tem 2 alas bons, aí você faz um volante de saída, lateral, você vai desenvolver essa equipe. Se você usa 3 atrás, sendo que só um é zagueiro, e você tem 2 laterais bons, que quando você tem a posse de bola, você coloca 9 jogadores no campo adversário, é super legal. Claro. Sim. Entendeu? Claro. Agora, quando você usa 3 zagueiros, você não consegue fazer isso. Porque eles não atacam. Você tem que saber Às vezes até o lateral, o Piquerez do Palmeiras, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco do Palmeiras, ele joga, funciona às vezes como um zagueiro. Mas parece que o negócio entra na cabeça do camarada. Não, agora eu sou zagueiro, daqui eu não posso sair. Não, é pra sair. Eu tô te colocando de zagueiro pra você sair. Porque imagina você colocar 9 jogadores, 10 jogadores no campo adversário. O Flamengo tem time para isso. Vai dizer, mas o contra-ataque, você mata lá no nascedouro. O cara pegou a bola, já pressiona. Então, você mas tem aí 10 é uma no pressão campo que adversário. tem que se reconstruir. Isso tem que ser treinado. E o jogo de ontem serviu para isso. Sim. Tá, e aí a gente chega lá na frente, já que você falou de ataque, ontem tinha Pedro e Gabigol juntos, Zé. E o Arrascaeta E o Arrascaeta ali também. Eu acho que eles demoraram um pouco para entender qual era a função. O Arrascaeta, principalmente assim, no começo do jogo, parecia muito aquém do que ele pode oferecer. Mas enfim, Pedro e Gabigol ali na frente. Te agradou a ideia? Eu acho que precisa de tempo.
Tempo para encontrar os movimentos corretos, para encontrar o entrosamento, aquela coisa de um olhar para o outro e já saber exatamente o que vai ser feito, onde eu vou receber a bola, assim, o Gabigol com o Bruno Henrique, onde eu vou receber a bola, onde você pode passar para eu poder fazer aquela tabela 1-2. Eu acho que precisa um pouquinho de tempo. Deu alguns sinais ali, mas eu acho que é muito cedo para falar. Até porque nós estamos falando de um sistema que nós não sabemos se vai permanecer dessa forma. A gente não sabe como é que vai jogar. A gente não sabe. Não sabe. A gente não Cobrar sabe agora... Semana passada jogou com três sentido. atacantes na frente, mas um centralizado e os 2 abertos. Né? Então, nós não sabemos. Ontem foi o primeiro jogo, teoricamente, né, entre os 2 juntos e com essa posição do Arrascaeta. Tem que dar tempo ao tempo para eles poderem entender e principalmente o Paulo Souza encontrar soluções para que eles possam jogar juntos e encontrar os espaços para jogar. A tendência, eu volto a falar isso aqui, a tendência é que o Flamengo, a cada dia que passe, né, ele vai ter problemas para jogar contra times que vão ficar totalmente fechados. Os times que irão jogar contra o Flamengo, não o Carioca, porque o Carioca, com todo respeito às equipes menores, o nível de enfrentamento não é o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é diferente. Bem abaixo. Você pode fazer isso. Aí você vai começar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, em que os times são mais fortes, são mais bem preparados em termos de organização defensiva, em que vão ficar lá atrás, em cima da linha, com as 2 linhas bem próximas e tal. Aí, até mesmo esse lateral surpresa, que é o Isla, pode ser o Felipe Luiz, vai ficar sem espaço para correr. Porque você põe 3 atacantes, você põe 3 meias, você adianta mais um lateral, e aí você preenche muitos espaços. E aí deixa de ser um futebol de movimentação para ser um futebol em que a bola corre. E aí tem que ter a mobilidade e os 2 toques que tem o Manchester City. Toca aqui, não dá aqui, toca ali, porque os jogadores não terão espaços para correr. Porque um passo que eu dou aqui, eu vou bater de frente com o meu marcador. Um passo que eu dou ali, o meu outro marcador está aqui. Se eu for para frente, vai ter o cara na cobertura. Entendeu? Porque os espaços hoje são muito reduzidos. São reduzidíssimos para você poder jogar. E aí ele tem que treinar a bola a correr. A bola correu 1-2, inverte o lado, posiciona de novo a equipe. Né, e esse elenco encaixa com esse tipo de jogo? Eu acho que encaixa, mas você tem que ter o tempo necessário para poder treinar. Não dá para dizer que no Campeonato Carioca, com apenas 3 jogos, está tudo perfeito, lindo, maravilhoso, porque não está. Ontem mesmo nós estamos vendo, outro jogo também nós vimos. Contra o Fluminense, nós vimos a dificuldade que o Flamengo teve para jogar, quando joga contra os times posicionados atrás. Não adianta, o Paulo Souza agora está conhecendo o time do Flamengo. Mas nas poucas imagens que a gente tem, até desses melhores momentos e dos gols do Flamengo, você enxerga a movimentação. Você enxerga que alguma coisa tem por onde crescer e brotar. Né? O próprio gol do Gabriel, ele sai lá do outro lado para atacar a ponta, né? Você vê a puxada por dentro. Então, assim, as ultrapassagens do Lázaro pela esquerda, o Flamengo tem por onde se desenvolver. Então, por isso que, assim, é uma paranoia que eu não consigo entender. Chamar o cara de burro. Ele ganhou o jogo, mas tudo bem. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? E o Flamengo, você vê que há movimentação, há um cérebro tentando fazer esse time se desenvolver. Não, tem uma proposta. É claro. Tem uma proposta. Claro que existe. Está dando certo nesse momento? Calma, pelo amor de Deus. Não foi legal. Mas vamos cobrar lá na frente. Mas não é questão de... O técnico é bom, entendeu? Eu acho que sim. Não, o técnico é bom, Facinho. Você sabe, o cara conhece, o cara é bom. Ele não vai arrumar esse time em 3, 4 jogos. Nenhum time se arruma assim. Nenhum time se arruma assim, é verdade. Então, tá bom, não vai arrumar o time em 3, 4 jogos. Ele já jogou 3, ele tem mais 2 e a Supercopa. Se ele perder a Supercopa, você acha que a paciência vai continuar? Eu acho que o torcedor, por ser torcedor, não vai querer, não vai gostar, vai conectar. Mas eu falei no começo do programa, a Supercopa... O que vai mudar isso na vida do Flamengo? Nada. É o encontro contra o Atlético, não tem problema. Só um minutinho, #F90BR, rubro-negro. Me diz o que vai mudar na sua vida perder essa Supercopa pro Galo, tá? Mas pode continuar. O Palmeiras perdeu a Supercopa pro Flamengo. Bateu o campeão da Libertadores no fim do ano. Sim, é um fato. Não. O que você trocaria? Vai bater campeão mundial, vai falar disso aqui. Você seria o presidente do Flamengo e eu sou o presidente do Palmeiras. Você assinaria esse acordo? Você ganha a Supercopa do Brasil e eu ganho a Libertadores. Você assinaria? Claro que não. Óbvio que não. Então é isso que eu estou falando. Essa Supercopa também não muda o que é a Supercopa na fila do pão. Nada. É um torneio simbólico. Simbólico. Você tem que brigar com o Atlético, com o Palmeiras, com o Corinthians, que está surgindo. É na Copa do Brasil, é no Brasileiro, é numa Libertadores. Claro. É aí que você tem que brigar com os caras. Porque você vai gastar munição no momento errado.
vai tentar montar um time. Vocês viram o que aconteceu ano passado com o São Paulo, gente? O Crespo, iludido pela diretoria, precisa ganhar um campeonato. O Paulista é o mais fácil. Mas era montou uma time. situação, né? Montou o time para ganhar o Campeonato Paulista, deu tudo que tinha no segundo semestre, virou fio. Estourou todo mundo. Fala, meu bem. Não, o que eu tô querendo dizer é que, assim, né, o Campeonato Carioca, o Vasco foi campeão carioca há 3 temporadas. O que aconteceu no mesmo ano? Caiu. Então, assim, tem que usar o Campeonato Estadual como uma verdadeira pré-temporada. Lógico, isso aí. Você disputa o campeonato. Não vai entrar com o pé mole, vou ser rebaixado no estadual, esse tipo de atrocidade. Não é isso. Mas é você preparar um time para abril. A temporada vai começar em abril. Então, até lá, mesmo tendo jogo atrás de jogo, deixe rodar o elenco, deixe preparar fisicamente. Se precisar segurar 4, 5, 6 jogadores agora, segure os 4, 6 jogadores. Joga um jogo sim, outro não, fisicamente, vai recuperando, vai trabalhando a intensidade, o entrosamento, as variações. E aí, a partir disso, independentemente de disputar semifinal de Carioca ou não, você monta e prepara um time para o Campeonato Brasileiro, para o início da Libertadores, porque aí a cobrança vai vir. Aí você tem uma cobrança justificada. Ô, companheiro, e aí? São 4 meses, que queira ou não, é um tempo significativo para pelo menos uma análise inicial, e o seu time entrou na primeira fase da Libertadores e não ganhou nada. Aí um abraço. Aí, desculpa, um abraço pro gaiteiro. Agora, você mandar o cara para aquele lugar, chamá-lo de burro no terceiro jogo com o Audax, não faz sentido. Aí é brincadeira, né? Eu concordo com você. Chamar de burro não dá. Agora, eu vou só ler umas mensagens aqui pra gente falar de Corinthians. Vamos lá, galera, então. Eles vão falar de Corinthians e a gente vai falar de Flamengo. Cara, eu acho um exagero essa cobrança, essa falta de paciência da torcida do Flamengo já no terceiro jogo do Paulo Souza. Cara, vamos ser mais inteligentes, porque ninguém consegue fazer um time, arrumar um time em 3 jogos, cara. Então, assim, se ele não fizer os testes agora, ele vai fazer quando? No Campeonato Brasileiro? Na Libertadores? Tem que ser agora. É muito importante, eu sei, cara, tem um valor especial. Pela primeira vez o Flamengo tetracampeão do Campeonato Carioca, se vier o título, né? É muito bacana, Mas, pra mim, a Copa do Brasil, a Libertadores e Brasileiro é mais importante do que o tetra do Carioca. Mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Carioca porque ele tem a melhor equipe. Sim, eu acho que tem, que tem que ganhar sim. Mas, gente, dá para ganhar apoiando, né? Para que a gente vai começar uma guerra dentro de casa agora? A gente tem que apoiar. O Flamengo só perde para ele mesmo, cara. Quando o Flamengo se ajuda, as coisas vão melhor. Quando o Flamengo, o torcedor começa a atacar o clube, começa a atacar o técnico, diretoria, daí, cara, eu acho que, sabe, nós perdemos para nós mesmos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, né? E paciência. Temos que ter paciência. Se perdesse o jogo, empatasse o jogo ontem, e como ele tá fazendo as experiências, cara, é ruim perder? É horrível perder, né? A gente não quer perder para ninguém. Mas a gente tem que entender que é um começo de trabalho. Se perder a Supercopa do Brasil, cara, a gente tem que achar que isso faz parte do trabalho também. Porque do outro lado tem o Atlético Mineiro, que é um bom time, cara. Ele ganhou Brasileiro e Copa do Brasil. Se o Flamengo perder pro Atlético, lógico que a gente vai ficar triste, né? A gente quer ganhar. Só que, cara, a gente vai pôr tudo a perder, vai mandar técnico embora, vai contratar quem? Se o Flamengo mandar o Paulo Souza embora, vai contratar quem nessas alturas? Não dá. Tem que ter planejamento. No começo do JJ também foi ruim, ele teve as dificuldades dele, foi eliminado na Copa do Brasil, quase perdeu para o Emelec, né? Passamos nos pênaltis, tivemos também uma dificuldade ali no começo do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Bahia, onde foi bem ruim, a gente perdeu por 3-0 para o Bahia naquela época, né? Então o começo do JJ também foi ruim. Do Paulo Souza, cara, está sendo um começo normal, ele está fazendo testes, né? Ele está observando e fazendo ajustes no time. Então, é isso que eu queria dizer. Estou com você, Paulo Souza, é nóis, tamo junto. Valeu, galera! Se você concorda comigo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês, saudações. Fui!